Oi, Pontezinha, tudo bem com vocês? Ei, Pontezinha, tudo já com vocês? E aí, tia Dani, tudo bem? Tudo bem com você, tia Dani? Também, graças a Deus. Graças a Deus, né? Então, pessoal, hoje a gente vai continuar aprendendo sobre as virtudes, né? Como Deus pode transformar as nossas atitudes. E qual foi a primeira, vocês lembram? Ah, eu lembro. Qual que foi, tia Dedé? A primeira foi Deus transformando a nossa atitude de orgulho em humildade. E a segunda? A segunda foi Deus transformando o nosso sentimento de raiva em paciência. E a nossa terceira atitude de hoje, virtude, qual que é, tia Dedé? Hoje a gente vai aprender a mudar a nossa forma de falar. Como que as nossas palavras podem machucar ou não as pessoas. A gente vai aprender a melhorar a nossa forma de falar. Elas podem curar, né, tia Dedé? Exatamente, elas podem curar, podem incentivar e também pode machucar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos então agora para o nosso momento de louvor muito especial. Hoje está demais o nosso louvor. Vamos lá! Hora da música! Oi, Pontezinha, tudo bem com vocês? Nós estamos cantando uma música do Senhor para louvar para você aqui, na sua casa, na rua, em todos os lugares que você estiverem. Que a gente pode se encontrar de novo, que vocês podem louvar a Jesus com a gente. Oi, Pontezinha, tô morrendo de saudade de vocês, viu? Um beijo. Vamos lá, não vou falar mais nada, vamos lá. Cuidado, olhinho com que vê. Cuidado, olhinho com que vê. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, olhinho com que vê. Cuidado, boquinha com que fala. Cuidado, boquinha com que fala. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, boquinha com que fala. Cuidado, mãozinha o que pega. Cuidado, mãozinha o que pega. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, mãozinha o que pega. Cuidado, pezinho onde pisa. Cuidado, pezinho onde pisa. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, pezinho onde pisa. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado, olho, boca, mão e pé. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Tchau, Pontezinha! Hora da história! Hoje, na floresta, está tendo aula na escola. O professor Leão liberou os bichos para o recreio e eles resolveram jogar bola. Você não sabe fazer nada direito? Está fora do nosso time. Essas palavras não saíam da mente do macaco Didi. Ele estava jogando futebol com os colegas e perdeu a bola para o outro time. O jacaré Zezé tinha ficado muito bravo com o Didi porque ele tinha perdido a bola. Assentado em um canto, ele olhava de longe enquanto seus amigos ainda jogavam. Por que você está aí sozinho? O macaco Didi explicou o que havia acontecido. Enquanto contava a história, o jacaré Zezé passou ali por perto e o professor Leão chamou. Ei, Zezé, queremos falar com você. Você e o Didi são amigos, não são?
Sim, nós somos amigos. Você se lembra do que disse pra ele na hora do jogo? Lembro sim, estava jogando. Queria muito ganhar e não pensei na hora de falar. Não fui um bom amigo. Sabe, Zezé, as palavras podem machucar muito. Às vezes, elas machucam mais do que um empurrão ou um soco. Zezé ficou quieto, olhou para baixo e disse envergonhado: Você me desculpa? Falei sem pensar, estou muito triste por dizer coisas tão ruins para você. Claro que eu te desculpo, meu amigo. Os dois se abraçaram e voltaram correndo para a sala de aula. Nossa, que história demais. Você gostou, tia Dedé, da história? Muito legal essa história, tia Dani. Tinha o jacaré Zezé, né? E o macaco Didi. Isso aí, o que eles fizeram lá naquela história? Pois é, o jacaré falou sem pensar e acabou machucando o macaco Didi. E o Didi ficou muito triste. Muito chateado. Muito chateado. E o que o Zezé foi lá e fez? Depois ele pediu perdão pra ele. Isso que a gente tem que fazer, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras, porque as nossas palavras podem machucar a outra pessoa. Mas elas também podem curar, incentivar, encorajar a outra pessoa, né? Isso aí. E a gente tem que pedir ao Senhor, a gente tem que pedir a Jesus para transformar essa atitude nossa, porque realmente a vontade que a gente tem na hora é de falar uma coisa que vem assim na nossa cabeça. A gente precisa de Jesus para ajudar a gente a transformar a nossa forma de falar, não é mesmo? É isso mesmo. Foi Isso legal aí. essa atitude Foi de hoje. bem legal, muito legal. Não é fácil, né, tia Dani? Não é fácil. Porque a gente precisa mesmo transformar o nosso pensamento para que a gente possa transformar as nossas palavras. Mas com a ajuda de Jesus a gente consegue fazer isso. Isso mesmo. Vamos continuar firmes, né? Firmes aí, pedindo a Deus para transformar as nossas atitudes, né? E agora nós vamos para o quê, tia Dedé? Agora a gente vai pro Mão na Massa. Vai ser muito legal, vocês vão gostar. Mão na massa! Oi, pessoal do Pontezinha! Eu sou a tia Bela e nós estamos aqui no Mão na Massa. Para hoje no Mão na Massa eu vou precisar da ajuda da Bia, minha sobrinha. Hoje nós vamos fazer um telefone de copo. Olha que legal! Nós vamos precisar de 2 copos descartáveis, Barbante, uma tesoura clipes e tinta se você quiser pintar, né? e um Lápis para furar. Isso mesmo. Você pode começar pintando os copos. Vamos lá, Beatriz, pintar os copos? Agora, faça um furo no fundo de cada copo usando um lápis. Depois, corte um pedaço grande de barbante e passe cada ponta pelo fundo dos copos. Para prender, coloque o clipe. E o nosso telefone ficou pronto e a gente agora pode colocar em prática o que a gente aprendeu na lição. Você pode brincar de conversar com seu amiguinho coisas boas, palavras boas, ok? Faça seu telefone e brinque bastante. Beijos e até a próxima. Tchau! Hora do versículo! Ei, pessoal, então vamos ao nosso versículo da semana? Esse versículo tá lá em Provérbios, capítulo 12, é o versículo 18. E eu tô aqui comigo hoje com a Isadora, que é minha vizinha, linda, maravilhosa, que está de esquilo, gente. Olha que coisa mais fofa. Fala oi com o pessoal, Isa. E ela vai repetir comigo o versículo, tá bom? Vamos lá, Isa, preparada? Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Que versículo lindo, né, gente? Eu quero ver quem vai decorar e mandar pra gente semana que vem, tá bom?
Um beijo pra vocês. Um beijo pra eles, Isa. Tchau! Oi pessoal, eu sou o tio Thiago e é muito bom estar aqui com vocês na Pontezinha. E agora é a hora da oração. Eu te convido a fechar os seus olhos que nós vamos conversar com Deus. Pai, obrigado por esse dia, por essa mensagem. Nós aprendemos bastante hoje e precisamos do Senhor para aprendermos também na Bíblia palavras que edificam, que abençoam e que transformam as vidas das pessoas. Queremos, Deus, aprender também muito contigo. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Talvez você esteja reconhecendo a minha voz, porque eu gosto de fazer a voz dos bichinhos. Semana que vem tem mais história. Até mais, Pontezinha. Tchau, tchau. Bom dia! Que alegria estarmos juntos como o corpo de Cristo, mesmo que através da internet, mas estamos conectados aqui para louvar e exaltar a Jesus, aquele digno, o único digno de ser adorado. Então, nesta manhã, eu te convido a abrir os seus lábios, abrir o seu coração e dizer para Ele: Pai, reina sobre mim, reina sobre a minha casa, sobre os meus sonhos, sobre tudo que há em mim, reina sobre a minha família, porque nós reconhecemos que precisamos de Ti. Aleluia! Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com Seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Será que suas palmas você pode adorar a Jesus aí na sua casa? Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com Seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com Seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia! Oh Jesus, nós Te adoramos, nós Te exaltamos. Como é bom, logo pela manhã, podermos olhar para o Senhor e pedir: reina sobre nós, reina sobre a nossa casa, sobre o nosso coração. Que em nome de Jesus o Senhor encontre em nós corações realmente contritos e quebrantados, para buscarmos não apenas os nossos desejos, sonhos, mas muito mais do que isso, viver a vontade do Pai. Que esse seja o nosso maior anseio, realizar aquilo que Tu queres de cada um de nós nessa terra. Porque nós temos uma certeza que o Senhor virá nos buscar e que o Senhor encontre em nós essa igreja preparada para termos o nosso encontro com o Senhor. Amém? Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e Sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e Sua justiça prevalecerá. Todas as obras serão provadas pelo fogo, e apenas o que é precioso permanecerá.
consumador das suas obras, pois em breve Jesus vem para as nações julgar. Ele vem, ele vem, e sua justiça declarei na sua casa. Ele vem, ele vem, ele vem, e sua justiça prevalecerá. Ele vem, rasgando os céus. Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem, rasgando os céus. Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. Glória a Deus! Como vocês observaram, nosso filho está aqui também, louvando com a gente. E é tão bom fazer isso em família mesmo. E às vezes você está aí na sua casa, está sozinho, mas sabe que não está só, porque o amor do Pai te abraça nessa hora, Ele te envolve, te encoraja. E tenha certeza que também aqui está a família de Cristo, que quer estar pertinho de você e exalar realmente a presença do Pai através de cada atitude. Então se sinta abraçado pela Igreja do Senhor também, em nome de Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te
Vivemos dias difíceis nos últimos meses. A pandemia trouxe consigo muitas complicações, várias as quais nos assustaram e assustam até hoje. Diversas crises em diferentes áreas surgiram nas realidades de quase toda a população. Nada surpreendedor, pois a luta que enfrentamos nos últimos 6 meses foi realmente desafiadora. Diante de um panorama tão fragilizado, chegamos ao mês 9 e, junto com ele, o Setembro Amarelo, uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. Neste mês, de forma mais contundente, ações e projetos de conscientização e participação ativa são executados, a fim de promover uma nova compreensão, tanto de quem auxilia como de quem é refém de pensamentos autodestrutivos. Algumas perguntas surgem nesse espectro e precisamos refletir sobre qual é o papel da Igreja no meio disso tudo. Ou melhor, como a Igreja de Cristo pode se posicionar a fim de ser luz na escuridão e desenvolver de forma racional e bem pensada estratégias que permitam alcançar pessoas nas mais variadas situações de vulnerabilidade. Como igreja, é papel nosso promover quebras de tabus sobre alguns temas e colocá-los em pauta, pois a vida de muitas pessoas depende disso. Cuidado mútuo é um dever do corpo de Cristo e precisamos abraçar a missão de olhar para o outro com amor e compreensão, não apenas para evitar situações de violência, mas para fomentar vida e propósito no coração daqueles que tanto sofrem. A Ponte, preocupada em ser relevante na sua intervenção em relação à promoção da vida e prevenção ao suicídio, em parceria com a Unilife, promove o Escolho Viver, uma capacitação online para profissionais de todas as áreas, questionando e refletindo como ser pontuais em relação a esse fenômeno, que é um problema de saúde pública mundial e precisa ser pauta para empresas, comunidades religiosas e de nossos amigos. O curso será feito de forma 100% virtual nos dias 25 e 26 de setembro. Esperança em tempos de crise. A transformação está em suas mãos. Mais uma vez, precisaremos ser ponte na vida das pessoas. Vamos juntos? Olá, meus irmãos. Bom estar aqui com vocês. Campanha essa aí que nós acabamos de ver, importantíssima, né? Setembro Amarelo é uma campanha que a gente tem que estar inteirado, nós temos que ser ponte nisso também. Então, o link para mais informações sobre essa campanha, você vai ter aí na nossa descrição, tá bom? Fica ligadinho nisso aí, porque é algo também muito importante. Mas eu queria fazer uma confissão para vocês, né? Eu tô com muita saudade de estar junto de vocês, da gente poder cantar juntinhos, né? Um do lado do outro, um olhando para o outro ali. Mas enquanto não dá, vamos também continuar com a nossa consciência, né? Bem firmes aí. A gente, todo mundo usando máscara, hein, gente? Né? Evitar aglomerações desnecessárias, apesar da saudade, né, de vez em quando, bater forte aí no coração da gente, né? Vocês sabem que nessa pandemia a nossa igreja não parou, né? Estamos todos juntos, tivemos na nossa classe de fundamentos aí, esses meses para trás, ela acabou nessa terça-feira que passou, né? Então você vai lá, faz a sua inscrição lá no link
para se tornar membro. Tem um formulário de membresia lá que você precisa preencher, você que já fez a classe toda. Né? Você ainda que falta alguns exercícios, corre lá rapidinho, assiste às aulas, faz os exercícios e envia para mim, para a gente poder... essa semana eu já vou marcar aí entrevistas pastorais para finalizar o processo de membresia, tá? Você que ainda não fez, boas notícias para você. Nós, se Deus quiser, em outubro, teremos uma nova turma começando. Você pode participar. Se você já quiser se inscrever, você pode me mandar um WhatsApp, que eu vou ficar atento lá para poder colocar o seu nome na lista para a próxima turma, ok? E aí, quando tiver tudo acontecendo, eu já vou te dando as informações ali à medida, né, que tudo estiver caminhando. E tudo isso, meus irmãos, só foi possível acontecer porque você tem nos ajudado, você tem sustentado a nossa igreja, né? E eu queria que você continuasse isso, continuasse sendo fiel, né? E contribuísse com a comunidade nessa conta aí que está aparecendo na sua tela. Continue contribuindo para que o nosso trabalho continue desenvolvendo, né? Em breve teremos as informações derradeiras sobre o nosso espaço, sobre o nosso prédio, né? Tá quase certinho. A certeza que nós temos é que vai ser no bairro Castelo, né? Então, vamos lá. Está quase fechado o local exatinho e em breve a gente vai divulgar também. Um outro trabalho importantíssimo que nós tivemos aí nessa pandemia, eu queria que você assistisse o vídeo desse trabalho agora. E aí galera, a gente está aqui como Igreja Ponte, entregando 50 cestas básicas no Jardim Alvorada e também no Morro do Borel. Estamos indo de casa em casa com uma equipe de 20 pessoas, 25 pessoas, anunciando o Evangelho em cada lar e trazendo um pouquinho mais do alimento também no coração de cada um. Tamo junto e é de Deus! Tem gente que consegue ler, mas os outros estão nécios pra ti. Eu canto Keith Green, você canta o quê? A cidade está cheia de sons. Na cidade dos homens tem gente que consegue ouvir, mas os outros estão surdos pra ti. Vem jogando tudo pra fora, a verdade apressa minha... E aí pessoal, eu tô debutando, viu? É a minha primeira vez aqui, a experiência é muito boa, é extraordinária, porque a gente tem a oportunidade não só de levar uma cesta básica, mas de levar o Evangelho do Senhor. Isso é algo extraordinário, são experiências que a gente precisa ter na nossa vida cristã, e a gente precisa fazer isso, levar o Evangelho, né? A cesta aqui é algo para essas famílias essencial, mas o que é extraordinário é levar a palavra do Senhor. Então vamos juntos, somos a ponte, hein? Você no dadaísmo de Berlim. Somos a Ponte BH. Fala meu povo, que bom estar com vocês e nós temos tanta coisa boa acontecendo na nossa igreja e uma das coisas que tem acontecido tem sido de fato esse trabalho de serviço que a igreja tem feito à cidade, e eu queria bem breve assim poder trazer um pouco da prestação de contas de tudo que foi feito ao longo desses períodos de pandemia. Nós iniciamos o nosso trabalho da entrega das cestas básicas e também de pregar o evangelho em cada casa. Isso foi algo que para nós era essencial. Todas as casas que chegasse a cesta básica, que nós pudéssemos naquele momento apresentar quem Deus é. Apresentar o Deus que é poderoso, apresentar o Deus que é bom, independente das circunstâncias, e a necessidade que todo mundo tem de conhecer e de se render ao senhorio de Cristo. E foi tantos testemunhos, tanta coisa boa aconteceu em cada sábado, durante a semana também fizemos algumas ações,
E olha que interessante, galera, e você faz parte disso. Estamos muito felizes porque foram entregues 748 cestas básicas até hoje. Até hoje, 748 cestas básicas entregues. Começamos no mês de abril e esse último sábado agora foi a última entrega e nós queremos, de fato, agradecer a Deus, mas ao mesmo tempo também agradecer cada um de vocês que ofertou, que contribuiu e que pôde, de fato, prestar esse serviço à cidade, sabe? Que é, de fato, também uma responsabilidade nossa como igreja. E eu quero aqui falar porque foram 14 comunidades atendidas. Nós entramos em 14 comunidades. E eu queria citar aqui elas, que é a Vila Barroquinha, o Morro da Vaca, a Nova Cachoeirinha, Vila Tiradentes, Vila Paquetá, Morro do Borel, Jardim Alvorada, Vila Ouro Preto, Morro do Cabrito, Vila Mãe dos Pobres, Vila São Sebastião, Pedreira Prado Lopes, Vila Itália e Solimões. Então nós entramos em vários bairros, nós entramos em vários lugares e as cestas chegaram em milhares de famílias, centenas de famílias, e glória a Deus por tudo que Deus tem feito, sabe, na vida de cada uma dessas famílias, que o evangelho de fato possa, de fato, estar mudando também o coração daqueles que tiveram seus olhos, seus ouvidos abertos, e vamos que vamos, tamo junto, e é de Deus demais. Mas nós também temos uma novidade, porque entendemos como igreja que esse processo aí do assistencialismo, da ajuda emergencial às famílias, sabe, a gente vai agora diminuir um pouco, a gente vai continuar alimentando de maneira avulsa famílias, de fato, que nos procurarem, né, com a necessidade, mas principalmente, a partir de outubro agora, nós vamos começar um tempo onde nós vamos abraçar 4 comunidades, 4 favelas, e nós vamos agora partir para uma proposta de desenvolver projetos, de se relacionar, sabe, com esses lugares e poder trazer geração de renda, sabe, trazer o evangelho também e vários aspectos ainda mais. Conto com você, se você tem interesse, eu acho que vai ser maravilhoso estarmos juntos nesse tempo. Tamo junto e é de Deus demais. Queria agora trazer a bola pro Brunão. Segue aí, Brunão, é de Deus. É isso aí, Thiagão. Você volta no final, né, cara? Exatamente, daqui a pouco eu tô de volta. Beleza, então tá bom. Meus irmãos, nós estamos apresentando a nossa igreja, a forma como a nossa igreja pensa, como a nossa igreja é, enquanto ponte. Na primeira semana, o pastor Guilherme Franco, lá de Recife, né, de Recife, pastorzão de lá, falou sobre a plataforma da igreja. A plataforma da igreja é o evangelho. A mensagem de que Deus criou o mundo, criou esse mundo perfeito, bom, né? Dentro da sua grandeza, da sua bondade, Deus fez essas coisas e criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem era para ser o vice-rei de Deus na criação, né? O ser imagem e semelhança tinha a ver com isso. Mas o homem decidiu ser Deus de si mesmo. Ele quis ser igual a Deus, independente de Deus. Isso foi alta traição, merecia a morte. Mas Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, com seu grande amor com que nos amou, enviou seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar da cruz. E quem crê nessa mensagem, quem crê nessas verdades, está salvo. Passou da morte para a vida, das trevas para a luz, do reino do mal para o reino de Deus. Esse é o Evangelho. De uma maneira sintética, óbvia, simples. Essa é a nossa plataforma. Na semana passada, o pastor Pipe falou, então, de um dos arcos que nós temos, né, na ponte. Um arco são elementos o quê? Arquitetônicos, que dão beleza aos pilares, né, que sustentam uma ponte. Então, semana passada foi o arco do relacionamento. Ele falou, né, que a igreja e a caminhada cristã não se faz sozinha. Nós precisamos uns dos outros, estar uns
com os outros, uns sustentando aos outros. E uma das formas que a ponte tem para fomentar o relacionamento dos irmãos comunitariamente, trazer aproximação, trazer amizades dentro da comunidade, os grupos pequenos, né? A gente chama de grupos de relacionamento, ou GRs. Eu tenho o meu, pastor Guedes, Tiago Guedes tem o dele, o pastor Pipe tem o dele, né? Às quintas-feiras, às 20 horas. Cada um tem o seu ali, e se você quiser participar, você pode entrar em contato conosco, né? E você vai ser muito bem-vindo, porque é uma forma da gente estar junto, se conhecer, né? E aprendermos também um pouco mais sobre a palavra de Deus. Hoje, eu vou apresentar para vocês o arco da cultura. A cultura diz respeito às ideias compartilhadas, linguagens compartilhadas, entendimentos comuns de como a gente deve agir. Tudo isso faz parte da cultura, né? O jeito que a gente é e se comporta, né? As percepções que a gente tem. Tudo isso tem a ver com a nossa cultura. E dentro do cristianismo também existe a sua própria cultura. E eu gosto muito de pensar essa questão dentro do Sermão do Monte. Na verdade, alguns bons autores consideram que ali é a verdadeira cultura cristã. John Stott tem um livro, né, sobre o Sermão do Monte. E, na verdade, ele até coloca assim, a contracultura cristã. Contracultura porque é uma cultura contrária à cultura vigente desse mundo, né? E eu gosto muito do Sermão do Monte, gosto muito desse trecho. O Sermão do Monte, dizem que se você conseguir observá-lo de uma maneira íntegra, você vai ser um cristão perfeito, né? E por isso ele é tão desafiador, mas ele tem nortes importantíssimos para as nossas vidas e para a nossa caminhada cristã. O Sermão do Monte, ele começa ali, no seu texto mais, digamos assim, completo e estruturado, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e eu gostaria de ler com vocês os primeiros versículos, do 1 até o 16. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse aos seus discípulos: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Eu gosto desse texto
né? Porque ele já começa com uma quebra de paradigma. Então, é um dos primeiros grandes discursos que Jesus vai ter ali para os seus discípulos, para os seus ouvintes. Já nesse momento, uma grande multidão estava com ele. Por quê? Porque ele subiu para o monte. Né? Na antiguidade, a pessoa subia no monte ali para ela falar, a voz dela, e todo mundo que estava ali ao pé do monte conseguiria ouvi-lo claramente. Só que ele se assenta. Quando ele se assenta, instintivamente, ele está falando para as pessoas que o querem ouvir que elas precisam se aproximar dele. O fato dele se assentar diminui o grau, né, de projeção da voz, e só quem estivesse mais próximo, quem desejasse mesmo ouvi-lo, né, iria conseguir. E aí, então, ele começa: bem-aventurado os pobres. Isso é uma quebra de paradigma. Porque imagina, Jesus, já tido como alguém especial da parte de Deus mesmo, traz um ensino em que no seu ensino ele fala que é feliz quem nada tem. O termo bem-aventurado, né, é Macarius, né, a gente até brinca, fala que o cara é macariano, né? Mas é um termo que traz a satisfação e a resolução da vida. Né? Então, quem é o bem-aventurado? Quem é o feliz? É o bem resolvido de vida. Ele está com a vida ele está bem resolvido na vida. Ele não está com a vida bem resolvida. Ele pode estar passando por situações, mas ele está bem resolvido em todas essas situações. Esse é o macariano, né? Podemos brincar assim. E Jesus fala, então, que é o pobre, mas não é um pobre de dinheiro. É o pobre em espírito. Ele qualifica essa pobreza, né, falando que é uma pobreza espiritual. E era um contrassenso para aquela época, porque eles acreditavam que quem tivesse muitos bens espirituais é que estaria bem, ou que se achegaria facilmente a Deus. E Jesus está falando, não, o reino de Deus é daqueles que não tem nada de espiritual. É daqueles que olham para si e se veem falidos espiritualmente. E isso já surge como uma interrogação na época. Então, ele prossegue. Bem-aventurados os que choram. Mas não é simplesmente os que choram, né, por qualquer situação, ou uma perda de um parente ou alguma coisa parecida. Uma bem-aventurança está sempre vinculada com a outra. É que aquele que é pobre em espírito, que reconhece a sua falência espiritual, que reconhece que diante de Deus é totalmente despido e incapaz de chegar a Deus, é aquele que olha para si e não vê nenhuma possibilidade dele conseguir se aproximar de Deus, ele chora por isso. Ele se arrepende disso. Esse choro é aquele choro de alguém que olha para a sua situação de pobreza espiritual, em que a gente poderia falar de pecaminosidade extrema, alguém que olha para si e se vê tão pecador diante de Deus, que ele fala para Deus, Deus, eu sou completamente indigno de estar diante do Senhor. Eu sou completamente despojado de mim mesmo, com nenhuma capacidade de chegar diante do Senhor. O que chora é aquele que se arrepende por ser tão pecador diante da santidade de Deus.
E imagine, então, uma bem-aventurança vem linkando uma com a outra, ligando uma na outra. Porque a seguinte, né, fala que é bem-aventurado os mansos. Eu prefiro a tradução mansos do que humildes, né, porque eu gosto de fazer uma brincadeira com as palavras, né, e você imagina uma situação, eu tenho certeza que vocês são muito crentes, já passaram por uma situação em que você se arrependeu profundamente diante de Deus, ali, e chorou por vários minutos por causa dos seus pecados. Aí dá aquela sensação, quando você levanta, né, de alma lavada, a vida tá leve, e você tá tão manso, né? O coração tá tão suave, tão leve. Esse é o sentido de manso aqui. Não é manso, aquele sentido pejorativo que a gente usa, né? Fulano é manso, né? Aí você fala que o cara é o quê? Preguiçoso, é folgado, né? Não. Ou então o outro, né? Que se fulano é manso, quer dizer que ele é bobo e tal. Não. É o sentido mesmo de ensinar. Aí talvez a palavra humilde encaixe bem, né? Ele é humilde para aprender. O que tudo isso tem a ver com cultura até aqui? É que essa é a cultura cristã. É nessa dinâmica que a nossa vida deve ter uma toada. Nós devemos conduzir, passar e ver a vida na perspectiva desses princípios que vão se encontrando aqui nesses primeiros versículos das bem-aventuranças. A cultura do cristão, em primeiro lugar, é uma cultura de arrependimento dos seus pecados. O cristão é um cara que ele não olha para si mesmo eu de altivez ou de orgulho espiritual da sua situação diante de Deus. Não, eu sou crente, eu conheço a verdade, eu conheço a Jesus, eu conheço a Deus. Você que é de outro, não. O cristão não tem isso. O cristão não tem esse tipo de pensamento, esse tipo de orgulho espiritual. O cristão, ele é humilde, espiritualmente falando. Ele é pobre em espírito. Se ele se reconhece, de alguma forma, ele se reconhece nada tendo, e sendo alcançado pela maravilhosa graça de Deus. Esse é o cristão. Alguém que se arrepende, chora pelos seus pecados, porque reconhece a sua falência espiritual, e é humilde para aprender. E eu uso essa terceira bem-aventurança do ser manso como ponte, né, para a próxima. Porque a primeira coisa que o cristão aprende é que ele tem fome e sede de justiça. E essa fome e sede é algo que tem que estar nas nossas vidas. Nós temos que ter fome e sede pela justiça. A questão é que a palavra justiça, ela não tem um aspecto único nas Escrituras, mas pelo menos 3. E nas bem-aventuranças, acredito que os 3 significados de justiça estão entrelaçados ali. Você deve ter fome e justiça, fome e sede de justiça pelos 3 aspectos da justiça. É o aspecto legal, moral e social. Mas o fato de ter fome e sede, eu queria que você estivesse atento por isso. Que é algo que tem que estar dentro de você. Ter fome e sede aqui não é simplesmente a ideia da necessidade básica, mas abstrata. Uma necessidade básica, na verdade, é objetiva. Você tem que querer. Você tem o desejo por. Quando você tem fome ou sede, você faz de tudo para se saciar. Não é verdade? Está morrendo de sede, você vai beber um copo d'água. Está com fome, você prepara algo para você comer.
E da mesma forma tem a ver com esses aspectos da justiça. Então você precisa, entenda, você já é manso, ou seja, é ensinável, então você tem fome e sede de aprender sobre, para você poder pôr em prática as questões da justiça. E aqui que entra uma parte boa do nosso arco da cultura. Nós, dentro desse arco da cultura, temos a formação cristã como meta. Nós queremos que os irmãos aprendam mais e cada vez mais, ou seja, tenham fome mesmo e sede de aprender mais e cada vez mais sobre Deus. Porque se você, às vezes, tem só boa vontade e não tem um conteúdo ali, alicerçando a sua boa vontade, né? A palavra alicerce é proposital porque é o nome da nossa escola, né? A nossa escola chama Alicerce, é uma escola de formação cristã, né, que capacita os santos. Então, se você tem apenas boa vontade e não tem alicerce, uma hora o seu gás acaba. E você fica desmotivado, porque às vezes fazer as coisas, agir, né, enquanto cristão, para fazer as coisas, só a boa vontade, uma hora te faz arrefecer. Você vai minguar. Mas quando você tem um bom alicerce, você entende o momento de dosar sem parar, diminuir sem parar. Para retomar um pouco mais de fôlego e manter uma constância. Por quê? Porque a sua vida é bem resolvida. Lembra? Você é um bem-aventurado. Então essa é a ideia de ter fome e sede, a qual fomenta uma percepção de necessidade de aprender mais sobre Deus. E qual a primeira coisa que aquele que se reconheceu pecador, se arrependeu dos seus pecados e se tornou humilde para aprender da parte de Deus, qual é a primeira coisa que ele, então, aprende? É que Deus te justificou. Esse é o primeiro aspecto da justiça. É o aspecto legal, né, da lei, em que Deus te tornou justo. Como se dá o processo de justificação? Eu gosto muito de uma ilustração em que você está no tribunal, você é o réu, está para ser condenado. O juiz vai proferir a justa sentença contra você. Afinal, todas as provas indicam que você é o culpado. Mas, de repente, alguém se levanta, ali, no meio da plateia, e diz: senhor juiz, o crime ao qual o réu está sendo acusado, na verdade, eu estou o assumindo no lugar do réu. É claro que toda ilustração tem uma limitação. No caso, a limitação seria que essa pessoa que se levantou teria que provar que, de fato, ela é a culpada. Ela não pode simplesmente assumir, né? Ela provou que ela é a culpada. Mas esse não é meu ponto. Né? Assim funciona a justiça humana, mas a justiça divina é mais sublime. E o fato é que, como ilustração, foi exatamente isso que Jesus fez. Ele assumiu o meu e o seu lugar de condenação justa, porque éramos criminosos traidores de Deus. Mas ele tomou sobre si a nossa culpa. Os nossos pecados recaíram sobre ele e ele foi executado em nosso lugar, para que, ao ser ressuscitado, porque ele era justo e não tinha pecado, nós com ele ressuscitássemos também. Essa é a ideia da justificação. No seu aspecto moral, nós sabemos, essa é uma coisa mais simples.
A gente sabe o que é uma pessoa ser justa, uma pessoa íntegra, de andar reto, que obedece a Deus. E esse aspecto também está entrelaçado aqui, em ter fome e sede de justiça. E, por fim, o aspecto da justiça social. Esse também a gente já sabe, apesar que pensamos que justiça social é só aquela ação de ponta, em que você vai nos mais frágeis da sociedade para levar algum amparo para eles. É óbvio que é isso também. Mas ele começa aqui atrás, quando você olha para o seu próximo de maneira justa. E você vai em direção ao seu próximo. É obviamente que você vai chegar até lá na ponta. Claro. Mas você começa aqui, né? Amando aqueles que estão aqui próximo a você também. É esse o terceiro aspecto da justiça. Eu perguntaria para você, se você não estuda, se você não aprende, se você não se interessa em estudar as coisas de Deus, como é que você saberia tudo isso? Como é que você poderia saber todas essas coisas? Como é que você poderia aplicar todas essas coisas na sua vida? E como você poderia viver o Evangelho, essa cultura do Evangelho, se você não sabe nada disso? Esse é o estímulo do nosso arco da cultura, né? Começando na instrução e na capacitação dos santos. Por quê? Porque percebeu aqui? Você foi lançado em direção ao seu próximo. Ao ser lançado em direção ao seu próximo, né? Você precisa ser o quê? Misericordioso. Mas o ser misericordioso é ter a noção da misericórdia que recaiu sobre você. O que é uma misericórdia, né? É alguém que se identifica com a miséria do outro e perdoa. O misericordioso é aquele que perdoa. Então, a pessoa te tratou mal, você não leva em conta. Você perdoa fácil. Esse é o olhar do misericordioso. Você se compadece, né? É uma expressão que literalmente é padecer em conjunto com o outro. Você olha a situação do outro e se identifica com ela, de forma tal que você quer ajudar o outro a sair daquela situação. Ou perdoando, ou fazendo algo em favor daquela pessoa. Esse é o misericordioso. E o misericordioso é uma pessoa que já caminhou. Eu gosto muito de encarar também as bem-aventuranças como aqueles joguinhos de tabuleiro das casinhas, sabe? Você vai andando uma casinha, então você ali na primeira casinha você se percebe pecador, falido espiritualmente, você se arrepende dos seus pecados, aí você é manso, mas aí você percebe que não tem tanta fome e sede de justiça. Aí você volta, arrepende dos seus pecados de novo, né? Porque você vê que você é um pecador, que não tinha fome e sede de justiça, você se arrepende, você chora pelos seus pecados, em arrependimento, você se torna manso, ensinável e aprende sobre ter fome e sede de justiça e se torna misericordioso. E vai caminhando, assim, e a vida vai nessa dinâmica. Aí tem horas que você se percebe não tão misericordioso, volta de novo todas as casinhas. Né? Então é sempre assim, sempre você está voltando ali para o arrependimento. Arrepender-se da sua natureza pecaminosa, de quem você é. Quanto mais você conhece sobre Deus, percebe a Deus, mais você percebe que você é carente da graça de Deus, mais você percebe que tem que estar o tempo todo corrigindo a sua rota, se arrependendo dos seus pecados e retomando a caminhada. Algumas pessoas ficam desesperadas com isso. Mas a gente nunca vai evoluir. Pelo contrário.
Cada vez que você se arrepende, você dá um passo a mais. Cada vez que você reconhece que você é mais miserável do que achava, você elimina um pouco mais o orgulho que existe dentro de você e dá um passo a mais em direção de ser mais parecido com Jesus. Ao passo que chega em determinado ponto da sua existência em que você, de certo modo, se vê pecador, mas não com uma neura, né? De que o tempo, eu sou miserável, miserável. Não, não é isso. É só um reconhecimento de natureza. Mas as pessoas olham para você e falam, esse cara aí parece com Jesus. Você mesmo não se reconhece assim, porque você conhece o seu interior e sabe o quanto ele é caído. Mas Deus já está trabalhando na sua vida de uma maneira tão poderosa que as pessoas veem refletida em você a imagem de Cristo. E quem tem refletido dentro do seu interior, a imagem, né, na sua vida, a imagem de Cristo, é uma pessoa que está sem ídolos na vida, não tem falsos deuses a governando ali. É por isso que ela é limpa de coração. Né? A pessoa pura de coração, limpa de coração, geralmente a gente entende uma pessoa que tem as ideias interiores, internas, né, ali, bem, assim, purificado. Não, a pessoa não tem maus pensamentos, não tem maus valores necessariamente. É claro que é isso também, mas vai muito mais além do que isso. A pessoa não tem ídolos. Isso é importante. Porque qualquer desvio de rota que a gente tem de Deus, do caminho de Deus, em algum sentido, fatalmente vai esbarrar num ídolo. O ídolo define a forma como a gente enxerga a vida, como a gente enxerga as coisas. Se você tem um ídolo na sua vida, tudo que você enxerga passa... quando você está idolatrando aquele ídolo, tudo passa por aquilo ali. Eu gosto de dar um exemplo do time de futebol, né? Porque o futebol ele é muito parecido com a religião. O futebol ele tem os seus templos, né? Antes da pandemia, quando tinha torcida, né, entoavam hinos de louvores para os seus times. E lá dentro do campo era o quê? A guerra dos deuses. Eu gosto de usar essa imagem, porque ela parece com a religião. E aí o que acontece? Se o seu time é um ídolo, você enxerga a pessoa com a camisa diferente da sua, não como alguém, como imagem de Deus, mas como inimigo. E aí, quando você tem um outro pelo inimigo, o que acontece? Não basta você torcer pelo seu time, você torce contra o time do outro. Isso aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Somos sempre tentados a fazer isso, né? Quem gosta de futebol e é apaixonado por algum time, assim, não tem problema nenhum você gostar de time. Problema nenhum ir no campo, ou torcer pelo seu time, ou empolgar com o seu time. Mesmo que ele esteja na Série B, né? Igual o meu. Enfim. Mas não tem problema nenhum. O problema é quando você enxerga tudo no viés da cor da sua camisa. Aí o outro, que era seu irmão até então, virou seu inimigo. Isso é um problema. Então, o ídolo é isso. Ele define a forma de você ver o mundo. E mais uma vez eu pergunto, como que você vai saber de todas essas coisas, ter a percepção da vida e das coisas, se você não está preparado? Porque os movimentos de Deus é preparar os seus santos, mas depois disso enviá-los, para que a cultura do reino de Deus se alastre sobre a cultura desse mundo. E subjugue a cultura desse mundo. Então, aqueles que são limpos de coração, eles são o quê? Eles são também os pacificadores.
A gente acha que pacificador é uma pessoa, né, que está ali em paz, todo mundo zen, né, a pessoa zen, né? Mas não. Simplesmente não é só isso. O pacificador, ele sim tem uma paz. Ele sim é reconciliável, ele carrega essa paz em si, mas porque ele conheceu a mensagem da paz, ou o evangelho da paz. A boa notícia de que agora temos paz com Deus. Que Deus fez uma ponte para que nós pudéssemos ir ao seu encontro. Portanto, os pacificadores são aqueles que levam o evangelho da paz. Eles são aqueles que proclamam o evangelho da paz. É por isso que eles são reconhecidos como filhos de Deus. Porque não só reconciliam pessoas com pessoas, eles reconciliam pessoas com Deus. Esses são os pacificadores. E quem leva o evangelho da paz, então, leva a cultura de Deus para influenciar a cultura do mundo. E aí, esses pacificadores que levam o evangelho da paz, a cultura de Deus, eles vão ser, muitas vezes, retaliados, perseguidos. Por quê? Porque a cultura de Deus denuncia a falência da cultura do mundo. Imagina, você chega para uma pessoa que há mais de 30 anos é espírita e se envolveu ali com o espiritismo e tal. E aí você vira e fala para ela que tudo aquilo que ela viveu por 30 anos é uma mentira. Você acha que essa pessoa vai ficar feliz com você? Ela vai te dar um sorriso, é mesmo, bom, obrigado por me libertar. Provavelmente a reação inicial dela é, você é preconceituoso. Não sei o quê. Você se acha e tal, não sei o quê. Não vai ficar bem com você. Eu estou falando num nível muito baixo, básico, né? Básico. Imagina quando o evangelho se torna um movimento que contrapõe a força dos dominadores desse mundo. A questão é que, falar de perseguição, né? Os crentes acham que qualquer coisinha, qualquer carinha virada para eles é perseguição. Deixa eu ser franco com vocês. Perseguição, ela só é legítima quando tem a ver com a proclamação legítima do evangelho. E não por erros que você cometeu aí pela internet da vida. Quando você comete um erro aí qualquer e fala o que não devia, e as pessoas te criticam por isso, não é perseguição, tá? É erro. E a gente erra mesmo. E quando a gente erra, a gente deveria voltar atrás no nosso erro. Afinal de contas, nós não somos aquele que arrepende dos pecados. É assim que um cristão deve se comportar. É assim que um cristão deve se comportar. E nós precisamos aprender a sermos perseguidos por causa da justiça. E sermos perseguidos por causa da justiça não é
você ficar de mimimi com quem te persegue, mas você continuar o seu serviço de proclamar o Evangelho. Jesus ele fala isso mais no finalzinho do texto. Quando por minha causa os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. O que Jesus fala? Que a gente deve retalhar quem nos perseguiu? Não, alegrem-se, exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, porque vocês estão se identificando com os profetas que vieram antes de vocês. A primeira vez que Pedro e João foi retalhado pelos religiosos de sua época, eles saíram felizes ali, porque tinham apanhado por causa de Jesus. E eu não estou romantizando. Eu estou nos desafiando a refletirmos sobre essas verdades e aplicá-las nas nossas vidas. Então, a cultura do reino de Deus é uma cultura marcada pelo quê? Pelo arrepender-se dos seus pecados. Pelo desejo, a fome e a sede de aprender sobre Deus. E por influenciar a cultura do mundo com a mensagem do Evangelho. Mas eu queria, para falar comigo sobre essa influência que o Evangelho pode ter na cultura do mundo, chamar aqui o meu amigo Tiago Guedes de volta para a gente conversar sobre isso. E aí, Tiagão? Que alegria estar aqui para poder conversar com vocês, e continuar essa conversa que o Bruno tem trabalhado conosco aí a respeito do, como é que eu posso dizer? A cultura do reino de Deus, né? Isso. E algo que me chama a atenção, tudo aquilo que o Bruno foi falando, e até mesmo que nós chamamos de arco, né? Que é o arco da cultura, ele tem duas temáticas, ele tem duas propostas muito interessantes, que é a proposta do aprofundamento, que é a proposta que é o alicerce, né? Que é o alicerce, sabe? Que é essa ideia da gente poder crescer, da gente se alimentar das Escrituras, da gente se aprofundar no que diz respeito a parecer com Jesus, a conhecer o Evangelho. E aí o Bruno colocou muito bem. Mas nós temos também o arco, nós temos também essa ideia do dialogal, sabe? Que é a proposta dentro do eixo da cultura, dentro do arco da cultura, esse dialogar com a cultura, com a sociedade. E isso é rico para os nossos dias de hoje. Tiago, mas parece que ao longo da história ali, da história da igreja, né? Os cristãos tiveram algumas formas de entender esse diálogo, né, e esse relacionamento com a cultura deles. Me fala um pouquinho sobre essas formas ali e como que os cristãos se comportaram. Então, a gente vive uma grande problemática, e porque a gente tem, né, na história da igreja, né, e principalmente nos últimos séculos e nos últimos anos, a gente vê a igreja, né, eu não falo toda ela, mas uma parte dela começou a ir para uma linha, entendendo a cultura como maligna mesmo, em todos os aspectos, e já está totalmente perdida, e ela é do diabo. E então a gente não pode, como cristão, já que agora eu sou lavado, justificado, remido pelo sangue de Jesus, então agora o meu papel é de distanciar da cultura. Então, nós temos, de fato, muitos cristãos que cresceram nesse entendimento que eu devo me afastar do mundo, que eu devo fugir do mundo, que eu devo, sabe, não mais relacionar com ninguém. Se aquela pessoa é descrente, se aquele cara é um ímpio, eu devo estar longe dele. Então,
E qual que é o texto, talvez, muito rico? Eu falo para mim que quantas vezes líderes me procuraram e me falaram um texto, que era Salmos 1. Salmo 1 vai dizer, né, para não ouvir o conselho dos ímpios, não seguir o caminho dos pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores. E aí Davi vai dizer, antes medite na lei do Senhor, de dia e de noite. Mas o interessante aqui é que Davi está trazendo uma atenção para que a gente não possa seguir o caminho dos ímpios, que a gente não seja influenciado pela cultura pagã, que a gente não seja influenciado por aquilo que o mundo tem bebido, aquilo que o mundo está vivendo, que de fato é rebeldia ao coração de Deus. Então existe um grupo da igreja que se isolou, existe um povo que se afastou e tem estado distante do mundo, da vida, da sociedade e vive dentro de uma bolha. É assim que eu posso chamar. E como é o aspecto de alguém que vive dentro de uma bolha? Então eu quero primeiro trazer uma problemática. Essa é a problemática e não é a proposta que nós, como ponte, queremos viver. Nós não queremos trazer para a igreja um pensamento da gente se afastar da cultura. Nós não queremos caminhar numa linha que a gente não se relacione com a sociedade, com a cultura no geral, e que se isole, não. Porque aqueles que se isolam, sabe, eles não têm contato, e aí acaba que eles passam a não ouvir o clamor daqueles que se encontram em pecado. A gente passa a não ter mais compaixão, a gente perde a sensibilidade para com o outro, que ainda se encontra sem Cristo. E algo que me chama a atenção é o cristão se isolando, se distanciando da cultura, pois a cultura já está corrompida. Então ele olha para a cultura, está tudo errado, o mundo jaz o maligno, e aí a ideia, e se eu ir lá, e se eu me relacionar com a cultura, eu vou me perder. E eu não quero me perder. Eu vou perder minha salvação, eu vou estar longe de Cristo, e eu não quero ser corrompido. Então é melhor eu não me contaminar estando no meio dos pecadores. Mas o que nós temos proposto como igreja, no eixo da cultura, no arco da cultura, é essa ideia de crescermos espiritualmente, crescermos conhecendo a Jesus, se aprofundando principalmente nas bem-aventuranças, como o Bruno trouxe aqui, nesses pilares, nesses valores, vamos dizer. E aí Jesus, no Sermão do Monte, depois dele falar das bem-aventuranças, Jesus agora está dizendo para o povo, vós sois o sal da terra. Depois de Jesus estar trabalhando o caráter, os valores da cultura cristã, da cosmovisão cristã, como que o reino de Deus enxerga, sabe, como o padrão de um cristão viver, Jesus agora está dizendo, vós sois o sal da terra. E o interessante é que a gente primeiro precisa entender que, de fato, o mundo ele está se apodrecendo por conta do pecado. O mundo... Não, mas peraí, Thiago. Você está falando que nesse mundo podre, a gente é para entrar no meio dele? Exatamente. É isso aí. Por quê? Aí eu vou explicar. O mundo está se apodrecendo. E se apodrecendo por conta do pecado. Gente, a gente olha para as relações de pais e filhos, de filhos e pais, a gente olha para as culturas, a gente olha para a questão da economia, a gente olha para a educação, a gente olha para toda a sociedade à nossa volta e a gente vê elementos da queda. A gente vê pontos do pecado na injustiça, na família que está passando fome, sabe? A gente vê nas questões, sabe, culturais, das músicas que estão sendo cantadas hoje na sociedade, sabe? A respeito, sabe, músicas tão banais, banalizando tudo. A gente vê também, sabe, na questão do teatro, nas artes, a gente vê o pecado, de fato, afetou toda a humanidade. E Paulo está dizendo isso aos romanos. Todos pecaram e estão separados de Deus. Mas o interessante, já entendendo que o mundo
está se apodrecendo a cada dia por conta do pecado, e aí a culpa de fato é do homem, que se rebelou contra Deus através ali de Adão, o pecado original, e a gente vê agora a destruição a cada dia acontecendo à nossa volta. Isso só vai piorando, só vai piorar no que diz respeito nos aspectos do pecado. O mundo à nossa volta só vai piorar por conta do pecado na vida de todo ser humano. E diante dessa questão que o mundo, então, está se apodrecendo, gente, Jesus está dizendo, Jesus está indo em algo tão diferente. Ele está dizendo, olha, vocês são o sal da terra. Vocês são. Vocês não vão ser lá na glória, não. Vocês são. É presente. Alguém que foi lavado, alguém que é o que o Bruno disse no versículo 3, é os pobres de espírito, aquele que reconheceu, sabe, a sua pobreza espiritual, esse foi encontrado no reino de Deus. E viver o reino entre nós, sabe, é ter Jesus como o rei da nossa vida, Senhor, Kyrios, e é seguir o que Jesus está nos chamando a viver. E algo que é tão rico, é que ele está dizendo que vós sois o sal. Por que o sal? O sal, principalmente naquele momento de Jesus ali, o sal, ele tem algumas funções muito ricas. Que é a questão da carne, por exemplo. Não tinha uma geladeira no período de Jesus, um freezer, para que uma carne fosse colocada no congelador e conservasse aquela carne, para que eu pudesse fazer um churrasco, por exemplo, daqui a um mês, ou daqui a uma semana, ou daqui a 3 dias. Não tinha isso. Então o sal era usado para, de fato, né, para colocar na carne, e o sal ali salgando aquela carne conserva e retarda o apodrecimento da carne. E não é que o sal, e olha que interessante, o sal ele não vai refrescar a carne para que a carne volte ao seu estado do início. Jesus não está chamando a gente para poder restaurar de forma completa as coisas, não. Jesus nos chamou para ser sal no aspecto de nós retardarmos tudo que está acontecendo de forma errada. Retardar como? Nós vamos se relacionar. De que maneira que o sal ele é produtivo? De que maneira que o sal é efetivo na carne? Misturando na carne. O sal ele não tem poder nenhum de ação longe da carne. O sal é quando ele está na carne, é que de fato o efeito do sal acontece de conservar. O cristão precisa, e aí eu vou usar esse termo, o cristão precisa se misturar na cultura. O cristão é como esse sal que a gente pega ele, coloca, mistura na carne, vai ali, sabe? É esse sal, e nós somos essas pessoas que se misturam na sociedade, se misturam, sabe? É aquela mulher que é professora de português numa escola pública e ela entende o seu papel na educação e ela ali está trazendo os valores do reino. Aí ela vê outros professores trazendo talvez até coisas imorais nos bastidores ou nas conversas com os alunos, mas aquela professora está ali para salgar, em trazer e conservar aquela escola com o padrão da cultura do reino de Deus. É quando alguém está no seu ambiente de trabalho, ou dentro de casa, ou na rua, em qualquer lugar, e o padrão, a cultura, o hábito das bem-aventuranças está sendo visto naqueles lugares. E então esse sal mistura. Então o sal tem o papel de conservar e retardar que o mundo apodreça ainda mais. E eu queria só, antes de fechar esse ponto, existe um texto aqui que a gente usa ele para a ideia do casamento, mas eu queria usar ele aqui. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12, Paulo está dizendo assim: e se uma mulher tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher. E a mulher descrente é santificada por meio do marido. E presta atenção,
Esse santificar aqui não é no aspecto de salvar. Não é um marido salvando a sua esposa descrente ou a esposa salvando o marido descrente. Isso pode acontecer. Mas esse santificar aqui é a mesma ideia do salgar. É o quê? Porque dentro de um ambiente que o marido, por exemplo, ele é descrente, mas a esposa é crente, aquela casa, ela vai ainda se manter com valores, com padrões cristãos naquela casa, com os filhos e o marido, porque tem alguém que é sal ali dentro. Mas agora imagine essa mulher saindo de casa, e essa casa, agora esse marido que agora não tem uma mulher crente do lado dele, ele vai apodrecer ainda mais por conta do pecado. Então, não quero entrar em outros aspectos, mas é essa ideia da gente se relacionar com a cultura e a gente manter o padrão de uma vida, de um testemunho em Cristo Jesus, relacionando com as pessoas, de conservar, sabe? E também de dar sabor. Esse dar sabor é só o cristão que pode fazer. Esse sabor é só quem foi lavado. Esse sabor quem dá por quê? Porque Jesus, o próprio Deus, foi ele que nos criou. E ele sabe como o ser humano deve viver. O sabor da vida é alguém que vive uma vida pautada pelo padrão de quem Jesus é. É a maneira correta de se viver. E esse é o sabor de um marido amar a sua esposa. É o sabor de uma esposa auxiliar o seu marido. É o sabor de pais respeitar e educarem os seus filhos. É o sabor de filhos poderem honrar os seus pais. É o sabor de nós perdoarmos aqueles que nos ofendem. É o sabor da gente se humilhar para alguém, sabe? Porque aquele que se humilha será exaltado. É o sabor, sabe, da gente poder servir o outro, independente se ele merece ou não. E esse sabor, é isso que Jesus está nos chamando para ser. Ser diferente. O sal é diferente. O sal, ele é diferente. E é ele que vem para conservar e dar sabor à sociedade. Dar sabor, sabe, aos elementos da cultura. Na educação, com os professores atuando, diretores de escola, na economia, com os empresários, com as empresas e cristãos empresários nessas esferas, agindo como homens e mulheres, honrando Jesus acima de todas as coisas. É isso aí, meu amigo. Esse é o conceito que a gente tem, que a gente chama de igreja mínima, né? O que acontece? Parece que as igrejas têm medo que os seus membros se percam no mundo, aí eles enchem de programações e atividades ao longo de toda a semana da igreja, para que os cristãos estejam lá todos os dias e não se percam, né? Mas nós pensamos diferente, nós pensamos que o cristão tem que estar no mundo, agindo, atuando nas esferas, nas artes, né, no teatro, no cinema, todas as esferas, no governo também, nas empresas, nas escolas, todas as áreas. O cristão ele tem que ser influência, tem que ser luz, né, Tiago? Exatamente. Suas considerações finais, então, sobre esse assunto, meu amigo? Mano, e algo que eu queria só fechar aqui é principalmente a questão porque nós fomos chamados para ser sal e luz. E a luz é porque o mundo também está em trevas. E trevas aqui é a ideia de estar escuro. O mundo está escuro. E por isso que existe tanta cegueira. Tudo está errado no padrão do mundo. E aí o cristão, quando ele está na cultura, ele ilumina. E a luz dissipa a escuridão. O cristão verdadeiro, tá, gente? Cristão genuíno, que ama Jesus, que busca seguir os princípios do evangelho, quando ele chega em qualquer lugar, ele vai trazer um padrão certo do como viver. E as pessoas ali, querendo ou não, elas vão se sentir envergonhadas. E eu queria dar aqui 2 exemplos bem rápidos, nas considerações finais. Essa semana passada agora eu comecei a jogar futevôlei. E eu comecei ali a treinar e no meu treino tinha 10 outros caras treinando também.
E eu conheci alguns caras, comecei a conversar com eles, e todos que eu conversei não são cristãos assim genuínos, convertidos mesmo a Jesus. E eu amei estar naquele lugar. Por quê? Porque eu sou um cristão. Então, naquele lugar ali do futevôlei agora, existe uma porta aberta, existe uma luz que chegou naquele lugar, e aquelas pessoas que talvez não têm contato com alguém, com alguma luz ou com algum cristão em algum outro lugar, seja dentro de casa ou em outro lugar que ele vá, naquele lugar, no treino de futevôlei, ele se deparou com um cristão. E eu tenho essa missão, eu tenho essa responsabilidade de estar ali. Agora imagina se eu só vou jogar futevôlei se for evangélico. Se o treinador for evangélico, eu só vou jogar futevôlei se só tiver os meus amigos da igreja. Eu vou ter perdido a oportunidade de estar inserido num ambiente que não tem cristãos. O sal, ele precisa ser útil nesses lugares. A luz precisa ser útil nesses lugares. Que você, para fechar, e outro exemplo que eu queria deixar aqui, é que você, sabe, não se feche para as coisas à sua volta. Se aproxime da sociedade, se aproxime daqueles que não estão em Cristo, se aproxime, sabe, se envolva na sua escola, se envolva com a associação do seu bairro. Nós, como igreja, nós vamos nos envolver com a associação da região do Castelo, da Pampulha, para a gente poder conversar com os moradores, para a gente conversar com a questão, o que tem de esporte na região, a gente sabe que tem muita coisa, o que tem ali de educação, quais são as escolas, e a gente poder dialogar com esses lugares e trazer, e buscar aos poucos, trazer o evangelho em contato com cada um desses lugares, com essas esferas. Nós queremos ser igreja dialogando com a cidade. Então, eu quero fechar aqui, que nós possamos, sabe, ser sal e luz. Sal e luz nos lugares, que a gente não esconda essa luz, que a gente não prive essa luz, mas que a gente ilumine a todos que a gente se aproximar. Que você seja um cristão genuíno, sabe, se envolvendo com aqueles que não conhecem a Jesus. Mas, se você está sendo influenciado com as relações com os não cristãos, sabe, que você olhe para a sua vida, avalie o seu coração, converse com o seu pastor, converse, né, comigo, com o Bruno, com o Pipe, abra o coração para algum líder que caminha perto de você, algum amigo em Cristo, sabe? Para que você possa também, às vezes, ver o que está acontecendo. Mas não se permita se isolar do mundo. É isso aí, Bruno. Pessoal, esse então é o nosso arco da cultura. É o arco que dialoga com a cultura do mundo, influenciando a cultura do mundo. Né? E você, para poder ser alguém que influencia esse mundo, né, que leve, carrega a mensagem do evangelho para esse mundo, você tem que estar preparado. Né? Você tem que estar alicerçado no evangelho. Então, nós temos essa escola, o alicerce, para te preparar para que você dialogue e influencie esse mundo. É isso aí. Nós ficamos por aqui. Deus abençoe a sua semana e até o próximo domingo. Um abraço. Tiagão. Abraço. Tamo junto. É de Deus. Somos a ponte. Somos a ponte BH.